Bem-vindo aos Sussurros do Imaginário. Nosso canal é totalmente dedicado a audiobooks, proporcionando uma experiência imersiva para todos os amantes de boas histórias. Aqui, você pode relaxar e deixar sua imaginação fluir enquanto escuta os melhores títulos literários. Dica especial: para uma experiência ainda mais completa, recomendamos que você acompanhe o audiobook com o livro físico ou o e-book. Dessa forma, você poderá desfrutar tanto da narrativa quanto do texto original, unindo os dois mundos. Pedimos desculpas especialmente aos deficientes visuais por quaisquer falhas que possam ocorrer nos audiobooks, como trechos em outras línguas, pequenos erros de narração ou tradução. Isso acontece porque utilizamos narração sintética para manter a produção dos áudios. Queremos ouvir você. Sugira nos comentários livros que gostaria de ver aqui no canal. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para ficar por dentro de todas as novidades. Obrigado por estar conosco e bons sussurros. Belfegor, a verdadeira história de Ivan, o ferreiro. Enrola-se nas cobertas felpudas, massageia os pés contra a lã na tentativa inútil de aquecê-los. O frio dói em seus ossos. As toras de lenha queimam na lareira, mas pouco servem contra o gelo do vilarejo. Em alguns minutos, Ivan terá que se levantar da cama, vestir 2 ou 3 casacos, buscar o machado no porão e sair para cortar mais árvores. Reflete quanto todo esse processo desperdiçará sua energia e, sentindo o queixo tremelicar involuntariamente, solta uma risada nervosa. Já consegue antever o fim. Ali, deitado no colchão macio, aquecido por 3 camadas de lã, ele se dá conta de que, se não fizer nada, a morte logo chegará. O pensamento fúnebre não é suficiente para fazê-lo agir. Prefere ficar onde está, resistir enquanto for possível. O frio não é seu pior inimigo. Há também a fome. Desde que a guerra civil recomeçou, o vilarejo ficou isolado, esquecido entre os vales montanhosos, desprovido de abastecimentos. A economia local perdeu força. Reconhecido por sua força, bravura e produtividade na fundição do ferro e do aço, Ivan viu de perto a desgraça devorar a região. Aconteceu muito depressa. A invasão dos rebeldes à capital, o cerco às cidades vizinhas, as tempestades de neve que soterraram trilhos e dificultaram o contato do vilarejo com a civilização. No início, o desespero e o medo dominaram os habitantes do vilarejo. Agora, passadas pouco mais de 9 luas, reinam o silêncio e o conformismo. Muitos morreram nesse meio tempo. Os sobreviventes esperam trancados em suas casas, numa luta diária, agarrados à esperança de estarem vivos quando o pesadelo terminar. Na semana anterior, ele notou Vonda, da casa vizinha, sair com botinas e uma bolsa de pano nas costas. Identificou-a com facilidade graças à mancha vermelha em seu rosto, que parecia crescer a cada ano. E ela nem se dava mais ao trabalho de tentar esconder com maquiagem. Mulher feita, Vonda morava com Valha, a irmã mais velha. Não supunha que Vonda fosse chegar muito longe, mas, curioso, abriu a porta para conversar com ela. Estou de partida, disse-lhe Vonda. Não quero morrer esquecida neste vilarejo maldito. Valha se recusa a ir comigo. Vou sozinha, viver nas Américas e escrever meus livros. Logo depois, foi a vez de Anatoly. Ivan estava na janela quando ele saiu de casa, beijou a esposa e os 3 filhos e partiu a pé rumo à capital. Entendeu o que o homem estava fazendo. Se ficasse em casa esperando que a sorte lhe sorrisse, perderia toda a família para a fome ou para o frio. Era preciso se armar de coragem e enfrentar o perigo. Sair em busca de alimento. Inspirado pela lembrança, Ivan cogita fazer o mesmo. Mal se recorda da última vez que comeu verduras ou que mastigou carne. Até quando seu estômago suportará se alimentar de apenas um biscoito de farinha por dia. A ideia de seguir para a cidade o abandona com a mesma rapidez com que surge. A possibilidade de passar dias caminhando na neve, dormindo no solo gélido da floresta, chega a lhe causar náuseas. Se for para morrer, que morra na cama, aquecido pela brasa que arde na lareira. Ivan prefere evitar o desgaste. Prefere se manter ali, seguro. Caso a situação piore, ainda tem as 2 negras no porão. Se quiserem comer, elas terão que ajudá-lo. Faz muito tempo que não comem nem um grão de milho, as coitadas. Estão famintas, certamente. Ele lança um rápido olhar ao pote de biscoitos na mesa. Restam apenas 2. Ouve o estômago roncar. Coloca os pés para fora da cama, sente-os latejarem ao simples encontro com o piso frio. Rasteja para a mesa e pega um biscoito. Passa a língua seca pelo alimento, tenta extrair algum sabor. Depois, faminto, coloca-o de uma vez na boca. Lembra-se, então, de mastigar aos poucos, evita engolir para que a refeição se prolongue. Ivan, o ferreiro, imagina o que pensariam os moradores do vilarejo se o vissem naquela situação patética. Perguntariam por que ele, um homem de tamanha virilidade, não enfrenta o frio para salvar a própria vida. Como de costume,
ele responderia com mentiras. Mentiras que ganharam contornos de realidade. Ele mesmo passou a acreditar nelas. Desde cedo, o pequeno Ivan percebeu o que esperavam dele. Nasceu com os ossos largos, uma compleição física robusta, característica dos homens de força em comum e saúde farta. Esperavam que ele fosse um herói, um líder, como seu pai. Um exemplo de vigor e prosperidade naquele vilarejo esquecido pelo tempo. Ele não era nada disso. Nunca havia sido. Veio ao mundo com uma força negativa. Era assim que ele chamava a sensação, de força negativa. Algo inanimado e abstrato que pesava em todos os seus pensamentos. Convivia com isso desde sempre. Uma apatia que o convidava a ficar na cama. Uma repulsa dos serviços físicos prolongados e das jornadas cansativas. Nos primeiros anos, trabalhar na oficina do pai era um martírio, somente comparável às idas ao colégio e à obrigação de lavar a louça todas as noites após o jantar. Por outro lado, Ivan se acostumou com as regalias que os moradores do vilarejo lhe ofereciam. A mera aparência de homem superior rendia honrarias que ele se recusava a dispensar. Por isso, fingia. Por isso, por algum tempo, foi obrigado a encenar para os outros, inclusive para o pai, que gostava do que fazia, que sentia orgulho de ser o melhor ferreiro da região, mantendo a tradição de 5 gerações. Com a morte do pai, Ivan encontrou a saída para se deleitar de vez na força negativa que sempre o consumira. Por alguns poucos trocados, comprou 2 negrinhas. O velho que lhe vendeu as escravas havia garantido que eram sadias e aptas para o trabalho pesado. Definitivamente, não havia mentido. Depois de tantos anos, elas continuam vivas, enjauladas no mesmo porão, resistindo ao frio e à fome enquanto muitos sucumbem. Nos primeiros dias, foi difícil ensinar as 2 meninas de pele preta e braços fracos a manusear as máquinas pesadas necessárias à fundição do ferro e do aço. Com o tempo, as 2 ganharam habilidade no manejo daquelas ferramentas e, graças às negras, ele passou a ser reconhecido como o ferreiro mais produtivo de todo o estado, realizando milagres de eficiência na oficina dos fundos, que mantinha de fachada. Perdido nesses pensamentos, Ivan sequer repara quando come o outro biscoito do pote. O instinto leva seus dedos compridos a chafurdarem por mais comida, para então se dar conta do nada. O pote está vazio. Não tem o que comer naquela noite. A vontade de mastigar uma carne saborosa toma seu estômago e ele saliva mais uma vez. Vira o pote. Deixa os farelos caírem na boca, lambe no chão empoeirado os que lhe escaparam. Fatigado, vai para a cama. Antes de se deitar, pensa que deveria descer ao porão para verificar como as negras estão, mas acha melhor não se cansar por besteira. Se não estiverem vivas, nada poderá fazer. Tem saudades da época em que chegaram as negras que ele havia encomendado. Era uma madrugada quente de primavera e o velho trazia 2 maletas compridas. Com um sorriso, abriu as maletas diante da lareira, revelando 2 corpos raquíticos, com olhos assustados. Deviam ter seus 7 ou 8 anos, muito parecidas na dor e na miséria. Ivan as levou escada abaixo até o porão onde elas viveriam, trancadas na jaula firme que ele mesmo construíra. Em todos esses anos, ele não lhes dirigiu mais de uma dúzia de palavras. As 2 conversavam num dialeto sussurrado, quase diabólico. Ivan evitava também saber de onde vieram ou o que pensavam dele. Sempre teve coração mole e não podia se deixar apegar. Tratava as negras como máquinas. Máquinas que lhe poupavam o esforço de horas de trabalho na oficina. Para facilitar o controle, talhou com faca amolada uma identificação no braço de cada uma, 01 e 02. Só então passou a diferenciar as 2. 01 era mais prestativa e inteligente, disposta a trabalhar mais de 18 horas seguidas sem desmaiar. Já 02 era rebelde, preguiçosa. Necessitava de castigos periódicos para render as 12 horas mínimas de trabalho na fundição do ferro e do aço. Tudo funcionou em plena tranquilidade até o dia em que o negro caolho chegou ao vilarejo. Ivan guarda recordações nítidas daquela manhã de inverno. Aguardava na estação ferroviária o trem para ir à cidade quando o negro surgiu da floresta. Vinha descamisado, tinha apenas um olho, a boca repleta de sangue. Teria o forasteiro alguma relação com as 2 negrinhas? Seriam parentes? Teve medo. Instigado pelos outros moradores, Ivan ajudou a encurralar o negro. Amordaçaram-no e o levaram amarrado ao coreto do vilarejo. Ivan buscou seu machado, pronto para degolar o animal. Aproveitou para conferir como estavam 01 e 02. Elas tinham o mesmo couro escuro do negro caolho. Voltou repleto de força e coragem. Matá-lo era a melhor maneira de espantar a dúvida, de selar qualquer pretensão daquele monstro em relação às negrinhas que permitiam seu descanso diário. Cobriu a cabeça do negro com um saco de batatas, ergueu o machado, pronto para a execução. Gostou daquele momento, era mesmo um homem viril, defensor dos interesses do vilarejo acima de tudo. Já descia o machado, quando foi interrompido pela senhora Elga, esposa do capitão Dimitri. A mulher chegou decidida, com ares de madame, alegando ser um absurdo cortar a cabeça do negro. Ele tentou dissuadi-la, mas não teve êxito. A senhora Elga era uma mulher influente, esposa do único oficial do vilarejo.
Estava determinada a abrigar o negro em casa e nada a faria mudar de ideia. Não teve escolha. Com o negro caolho morando na casa da senhora Helga, Ivan precisou investigar quem era aquele homem tão parecido com suas negrinhas e o que queria ali, num vilarejo esquecido nas montanhas. Não demorou muito. Bride lhe fofocou que o negro se chamava Mobuto e vinha da África. Mas Ivan só descobriu o que de fato lhe interessava em uma tarde de primavera, quando, de passagem pela rua principal, ouviu a senhora Helga comentar. Perdeu a esposa em uma guerra. E as filhas foram raptadas por um estrangeiro. Ele está em busca delas. De algum modo, as pistas o trouxeram ao vilarejo. Não é um monstro, mas um pai querendo salvar a vida das filhas. Não havia dúvidas. Aquele monstro era o pai das meninas que lhe serviam de braços. Como devolvê-las estava fora de cogitação, decidiu que acompanharia de perto os passos do negro caolho e, na primeira oportunidade, se livraria dele de uma vez. Iria degolá-lo enquanto era tempo. A oportunidade nunca veio. Ficou desesperado ao saber que o negro havia fugido da casa da senhora Helga, cometendo um ato de barbárie e levando consigo o pequeno Yuri. No mesmo dia, Ivan foi à capital e comprou 2 armas. O negro estava à solta e era perigoso. Cedo ou tarde, descobriria que suas filhas estavam ali mesmo, no vilarejo. Ivan tinha que estar preparado. Foram longos meses de espera, pontuados por noites mal dormidas e pesadelos surreais. Aconteceu numa madrugada silenciosa. Ivan foi acordado por um som incomum nos fundos da casa. Buscou o revólver na gaveta da cabeceira e fingiu dormir enquanto observava a silhueta se aproximar em silêncio. O invasor trazia uma faca rústica nas mãos, pronto para o ataque. Fique parado, monstro, ordenou Ivan, erguendo-se, revólver em punho. Mobuto recuou. Largue a faca, monstro maldito. Vamos, largue a faca. Em movimentos lentos, Mobuto soltou a arma. Onde está o pequeno Yuri? O que fez com o bebê da senhora Helga? Perguntou Ivan. Queria ganhar tempo. Aguardava por meses a visita do negro e, quando o tinha ali, indefeso, não sabia muito bem como reagir. Mobuto comeu o bebê bonito. Ivan tentou não esboçar reação. Não queria atirar, pois acordaria o vilarejo e teria que dar explicações. Mobuto quer as filhas. As filhas de Mobuto aqui. Não sei do que está falando. As filhas. Aqui. Ivan sorriu. Estão no porão. Suas filhas estão no porão, disse, indicando o alçapão no piso. Quando o negro se agachou para erguer a tampa de acesso, Ivan deu-lhe uma coronhada na cabeça e um chute na altura do estômago. A massa corporal enorme e musculosa desabou, sangrando. Sangue vermelho, como de qualquer humano. Com a faca que o negro havia levado, Ivan finalizou o serviço, um corte seco na garganta. Após enterrá-lo nos fundos da casa, Ivan tentou dormir. Foi impossível. Terminou a noite no bar, embebedando-se de vodka para afastar a imagem do negro degolado de sua mente. Naquela mesma madrugada, narrou aos amigos embriagados as sensações que teve com a chegada do negro ao vilarejo. Tinha a pele escura, como se o fogo do inferno tivesse queimado por séculos e séculos. Os dentes eram tortos e estavam manchados de sangue. Sangue de gente. As manzorras eram largas e ásperas, e, quando encostei nelas, senti que também eram diferentes. Não era humano. Não era. Já se via no couro preto. Tinha apenas um olho. O outro era um buraco. Um escavado de pele flácida que ninguém conseguia encarar por muito tempo. Fico pensando nas atrocidades que ele cometeu para que lhe arrancassem um dos olhos. Mas isso não interessa agora. Se eu soubesse, teria cortado a cabeça daquele demônio ali mesmo. Na praça, na frente das crianças e dos velhos. Tinha certeza de que fizera a coisa certa. Matar o negro que havia devorado o pequeno Yuri era o que todos fariam no lugar dele. Como recordação, Ivan guardou a faca rústica com que o negro pretendia matá-lo. O ronco da barriga faz Ivan abandonar os pensamentos. Os 2 biscoitos não são suficientes e ele percebe que não chegará vivo ao dia seguinte. Está cansado, com frio, faminto. Agita-se sob as camadas de lã, enquanto tenta arquitetar como se livrar daquela situação. Não lhe restam muitas opções. Pode bater nas casas vizinhas, mas duvida que alguém ofereça alimento de bom grado. Pode pedir ajuda às negras para caçar animais, mas não quer soltá-las da jaula. Subitamente, tem uma ideia. Irônica, a princípio. Nojenta também. Mas, sem dúvida, a única boa ideia que lhe resta. Pega a faca rústica e desce as escadas do porão. As negras dormem. Os corpos magricelos tremem sob os trapos que ele lhes deu para que se cobrissem. Acorda as negras com o tilintar da faca contra as grades da jaula. 02 abre os olhos sonolenta, tenta entender o que acontece. 01 se ergue assustada, solta um grito desumano. Ivan lança a faca para dentro da jaula. Preciso que uma de vocês se sacrifique. Corte um pedaço de carne. Das nádegas, pode ser. Preciso me alimentar, diz. As negras o observam sem entender e ele repete. 01 pega a faca, hesitante. Olha para ele mais uma vez. Tem olhos profundos, doídos e muito escuros.
Murmura uma frase ininteligível, como se rogasse uma maldição. Ivan fica aliviado que as negras não reconheçam a faca rústica que pertencia a seu pai caolho. 01 se lança na direção de 02, puxando-a pelo cabelo. Ergue a faca e a crava no peito da irmã por diversas vezes, até que os gritos horrorizados de 02 cessam. 01 se afasta, ajoelha-se quieta no canto oposto da jaula. O rosto se mancha de sangue e choro. Impressionado, Ivan se aproxima do corpo ensanguentado de 02. Com alguma dificuldade, arrasta o cadáver escada acima. Leva a panela ao fogo e se volta para a negra morta. Rasga um pedaço da coxa e joga-o na panela, que crepita sobre a chama. Deixa a carne fritar por alguns minutos antes de se servir. Sorri satisfeito na primeira mordida. O sabor é delicioso. Sabor de carne de verdade. Pensa que está sonhando. No meio da refeição, é surpreendido com 2 batidas na porta. Está acostumado à solidão e ao silêncio daqueles tempos. Toma o cuidado de esconder o corpo da negra atrás do sofá e deixa na mesa o prato com o bife inacabado. Caminha até a janela, abre as cortinas. É Filica, a esposa de Anatoly. Veste um casaco pesado, as mãos escondidas nos bolsos. Ela vê que ele a observa e acena. Tem o rosto corado, alegre e parece ter engordado nessas semanas de frio e de fome. Ivan fica feliz. Sem dúvida, Anatoly voltou bem-sucedido de sua jornada. Trouxe alimento, comida para todos. Filica está ali para convidá-lo a jantar em sua casa depois de tanto tempo de miséria. É o fim daquele pesadelo, ele sabe. Por um segundo, sente-se enojado por ter comido carne humana. O que a fome o levou a fazer? Sem perder tempo, Ivan busca a chave na gaveta e abre a porta de casa para Filica. Mammon, o porquinho de porcelana da senhora Branca. 2 meses antes do esperado, nasce a pequena Latasha. Pesa muito pouco, a cabeça ensanguentada tem o tamanho de uma maçã. A senhora Anya, sua mãe, não sobrevive ao parto, e a notícia de seu falecimento causa tristeza nos moradores do vilarejo. O pai da menina, Igor, também morreu recentemente, voluntário na guerra que eclodiu na capital. A adorável bebê de bochechas rosadas chega órfã ao mundo. É um dia triste. A senhora Branca, mãe de Anya, avó de Latasha, recebe em estado de choque a notícia e se põe a rezar sofregamente, buscando explicações para a tragédia que se abateu sobre a família. Os moradores, por sua vez, repisam o boato que vem ganhando força nos últimos tempos. Uma maldição recaiu sobre o vilarejo. Vivem um período de trevas, pontuado por desgraças familiares, com atos de barbárie e violência. Muitos homens morrem na guerra. Tempos atrás, um forasteiro fugiu com o filho da senhora Elga. E, agora, Latasha nasce órfã. A mãe desfalecida tão logo a bebê abandonou seu ventre. A senhora Branca abriga a neta com carinho. A menina de olhinhos claros é toda a família que lhe resta. Apesar da idade avançada, a senhora Branca passa a dedicar mais tempo ao cozimento das roupas que produz para as lojas da capital. Precisa ganhar dinheiro para alimentar a criança. Recebe ajuda de alguns vizinhos, mas o orgulho a impede de aceitar maiores doações. Certa manhã, chega a ser indelicada ao negar a oferta de Mikhail, o obeso carpinteiro. Não preciso que me deem o leite da minha neta. Se não puder pagá-lo eu mesma, a menina sobrevive sem ele. Disse antes de bater a porta na cara do homem. Latasha cresce aprendendo com a avó os segredos da costura. Como moram apenas as duas na casa de poucos cômodos, logo cedo a menina tem que se dedicar aos afazeres domésticos. Assume responsabilidades que vão desde lavar a louça até varrer o acúmulo de neve no quintal dos fundos. Já aos 5 anos de idade, por vezes fica sozinha em casa, pois a avó precisa viajar à cidade para entregar as mudas de roupa que costurou ou para visitar o contador que controla suas economias sem lhe cobrar nada. Desde pequena, Latasha também aprende a valorizar o dinheiro. A senhora Branca faz questão de deixar claro o valor das coisas, de modo que a neta assimile a importância de reunir os próprios fundos. Aos que não dão importância ao dinheiro, todos uns paspalhos, diz ela. O que você veste é dinheiro. O que você come é dinheiro. Onde você dorme é dinheiro. Tudo, minha querida, tudo é dinheiro. Você precisa aprender isso. É o que diz meu contador. As pessoas são pobres porque querem. Latasha não dá muita importância aos sermões da avó. Também já cansou das tantas vezes em que a velha cita frases de seu contador. Certo outono, Latasha conhece finalmente o tal homem de que sua avó tanto fala. O contador aparece no vilarejo exatamente na data em que Latasha completa 10 anos de idade. É um tipo acabado, com quase um século de idade, enfurnado em um terno amarrotado, segurando uma maleta puída. Ora, mas que menina bonita, diz ele quando Latasha abre a porta. Suponho que você seja a netinha querida da senhora Branca. Sua avó fala muito de você. Diz que é muito inteligente e estudiosa, e que não é preguiçosa como as outras crianças. Latasha se surpreende com a aparência do homem, e ele logo se apresenta.
Sou o contador da sua avó. Ela está. A senhora Branca se aproxima da porta com lentidão, apoiada na bengala de cedro. Sorri com a visita e ordena que Latasha prepare chá de erva doce. O chá é uma grande maravilha, querida Branca, enuncia o contador mais tarde, enquanto beberica o líquido fumegante. Uma bebida deliciosa e quente para nos proteger do frio desta região. E ainda por cima barata. Folhas secas e água quente. É possível haver algo mais em conta? A senhora Branca concorda e toma nota mental de cada conselho que o sábio homem lhe dá. A pequena não quer se sentar conosco e beber o chá. Suponho que quem prepara um tão delicioso como este tenha também vontade de prová-lo. Latasha não bebe chá. Diz que não gosta. Gosta de doces e carnes assadas. O velho contador ergue as sobrancelhas, surpreso, e estuda a menina que serve à avó uma nova xícara da bebida. Pois este é, naturalmente, um fator a ser levado em conta, murmura por fim, sorvendo um novo gole. Um fator, sabe, senhora Branca, desde sua última visita ao meu escritório, tenho pensado muito no seu caso, nas suas economias. Ando bastante preocupado, na verdade. Preocupado? Pense em um gráfico, senhora Branca, sugere o contador. Saca do bolso interno um pedaço de papel e um lápis para desenhar dois vetores perpendiculares. Por meio de cálculo simples, lançando os pontos no nosso gráfico, podemos encontrar a reta que representa seus ganhos ao longo dos anos. Desenha uma linha paralela ao eixo horizontal da figura. Perceba que se trata de uma constante. Uma reta constante, sentencia em tom lamurioso. Vale dizer, seus ganhos não aumentam com o passar do tempo. A senhora atingiu o limite. Podemos dizer que a fonte secou. Eu vou ficar pobre? Pergunta a senhora Branca impaciente. As mãos tremem. Espere, espere. Há ainda outra reta a ser traçada. A reta que representa os gastos da senhora com a casa, com alimentos, com vestimentas e com a menina. Claro, continua o contador. Faz um novo traço. Perceba que esta reta, diferente da outra, é crescente, só aumenta com o tempo. Afinal, sua neta precisa de livros para estudar. Afinal, as roupas para crianças maiores são mais caras. Afinal, quando nos tornamos adultos, comemos mais e mais. A senhora Branca move a cabeça, pesarosa. Repare, agora, que as duas retas se encontram em um ponto. Este ponto aqui, emenda o contador, rabiscando com vigor na figura. Um ponto a partir do qual os gastos serão maiores do que os ganhos. Um ponto a partir do qual a senhora entrará em franca decadência econômica, endividando-se em poucos meses. Latasha vê uma lágrima escorrer pelo rosto enrugado da avó. Não entende muito bem as palavras do velho matemático, mas deduz que as notícias trazidas por ele naquelas setas e pontos não são das melhores. O que posso fazer? Pergunta a avó, engolindo o choro. Já trabalho dia e noite. Latasha também me ajuda quando não está na escola. Não consigo ganhar mais do que já ganho. O velho contador sorri bondosamente, como se trouxesse a solução no outro bolso do paletó encardido. Perceba, senhora Branca, que não é possível alterar esta reta, a dos ganhos. Pois sim, não nos resta muitas opções a não ser alterar a outra reta aqui, a dos gastos. Como? Cortando despesas, privando-se de futilidades. Mas nós já levamos uma vida humilde. Ninguém no vilarejo tem muitas posses, e os produtos chegam extremamente caros aqui. A capital é distante. Mas sempre é possível fazer cortes, senhora Branca. Sempre. A lenha da fogueira, por exemplo, a senhora pode pedir à sua neta que corte ela mesma, pois é jovem e sadia, de modo que não precisará mais comprar. Gastar menos sabão também é importante. O mesmo para a despesa com livros. Livros, senhora Branca, são completamente inúteis. Em momentos de crise como este que a senhora enfrenta, é descabido que a menina continue a estudar. Ao contrário, ela deveria ficar em casa, ajudando nas tarefas, produzindo mais para gerar aumento nos ganhos. Use os livros como lenha. Mas, tenta argumentar a senhora Branca. E não acaba aí? Claro. Percebo que as maiores despesas da casa são com comida. Veja as bochechas dessa linda menina. Fartas, rosadas, repletas de saúde e vigor. Sou capaz de apostar que sua neta pode comer bem menos do que come. Sopas, frutas, chás. São alimentos baratos, nada complicados. Não é possível comer carnes assadas e doces confeitados todos os dias. Muito caro. Eu entendo, diz, assustada. Pois sim, senhora Branca, preciso que a senhora economize. Economizar? Ouviu? Deve ser essa a palavra-chave a partir de hoje. Economizar. Vá juntando migalhas, moedas de menor valor. De pouco em pouco, a senhora terá poupado muito dinheiro, tenho certeza. É o que faço lá em casa com minhas meninas. Uma estuda, a outra trabalha. Carnes, só no início do mês, em uma ou outra refeição. Massas também são baratas, mas os molhos costumam ser caros, é melhor evitar. Dedicada, a avó anota as dicas do homem. Para ajudar, trouxe um presente para a senhora, finaliza o contador.
Retira da maleta um porquinho rosa de porcelana. No dorso do porco, tem uma abertura para inserir moedas. Vá juntando todas as suas economias aqui, neste cofre. Deixe-o ali, em cima da lareira, e coloque moedinhas nele sempre que possível. Farei isso. Evite quebrar o porco. Mesmo nos momentos em que o dinheiro faltar, mantenha-o ali, sob a lareira, sendo abastecido de níquel em níquel. Quebrá-lo significa romper a economia e se render aos gastos excessivos. E isso não é nada bom, senhora Branca. Não é, não. Só abra o porco se algum dia o desespero lhe bater à porta. Mas apenas o verdadeiro desespero. Não aquele breve passageiro que se vai ao anoitecer. E assim o contador vai embora. Após aquele dia, a vida de Latasha se transforma em um pesadelo, pontuado de economias vis e mesquinharias da avó, que decreta na semana seguinte que os estudos da neta devem ser interrompidos para o bem-estar econômico da família. Dedicada exclusivamente ao ofício da costura, Latasha consegue aumentar a renda da casa, sem, entretanto, receber qualquer retorno pelo seu trabalho. Cada moeda recebida é imediatamente depositada no porco rosado de porcelana. O conforto está vetado. Não se pode prever o dia de amanhã, minha querida, diz a avó, os dedos ossudos introduzindo o dinheiro no cofre e regozijando-se a cada tilintar dos metais que se acumulam ali dentro. Latasha cresce e emagrece. Aos 12, pesa menos do que aos 10. Os doces passam a ser raros e as carnes só são servidas em datas especiais. Latasha aprende a gostar de chá e tem que se contentar com macarrão sem tempero nas refeições. As roupas também passam a ser costuradas em tecidos de pior qualidade, esgarçando-se a primeira lavagem. O ódio pela avó cresce ao longo dos anos, ganha espaço nos desaforos mal educados e nos pratos servidos em porções ínfimas. Certa madrugada, Latasha vê a avó comer escondida, lambe os dedos com sofreguidão, violando os próprios princípios em benefício da fome recondita. A garota não pode fazer o mesmo. A senhora Branca conta os biscoitos nos potes e tranca os armários de mantimentos todas as noites antes de ir dormir. Latasha sabe que receberá um castigo se confrontar a avó com o flagra da madrugada. Da última vez, teve que beber água durante uma semana inteira, sem nada para comer. A menina chora muitas noites. Está fadada às garras vigilantes da velha que coleciona moedas num porco maldito. Em seu aniversário de 16 anos, Latasha se dá conta de que não pode mais suportar. Vê no espelho o contorno dos ossos sob a pele fina. O rosto revela uma caveira viva, violentada durante anos por uma avó obsessiva. Toma coragem e pega o porco de porcelana sob a lareira. A avó viajou para a capital e possivelmente só volta ao anoitecer. Durante horas, Latasha investiga o objeto, tenta retirar dali alguma moeda sem ter que quebrá-lo. Os dedos curtos passeiam pela brecha do cofre, buscam desesperadamente o encontro com o metal frio. A menina chacoalha o porco ao contrário, esperançosa de que um níquel caia ao chão. Sem perceber, exausta, adormece com o porquinho de porcelana no colo. É acordada pelo grito ensurdecedor da senhora Branca paralisada à porta, os olhos fixos no lugar onde deveria estar o cofre. Latasha se levanta atordoada, já imagina explicações para dar à avó. Em um descuido, o objeto escorre pelos dedos trêmulos e se espatifa no piso frio. O porco se desfaz em pequenos cacos pelo tapete, e um grito ainda mais agudo ecoa pela sala da casa. Nenhuma moeda sequer cai do cofre de porcelana. Onde está meu dinheiro? Esperneia a avó. Sua bandida, onde está meu dinheiro? Latasha não sabe o que dizer. Não entende onde podem estar as moedas. Ela as tinha escutado momentos antes. Não? Um rítmico chacoalhar que a convidava a furtá-las todas. Onde está meu dinheiro? Pergunta outra vez a avó. Avança na direção da neta, as mãos prontas para lhe dar um safanão. Latasha empurra a avó para se defender. A senhora Branca tonteia. A voz ranzinza roga impropérios. Tenta um novo golpe para segurar a neta, mas é empurrada outra vez. O corpo recua 2 passos e os pés falseiam em um caco maior, que outrora era o nariz do porco. A senhora Branca cambaleia, perde sustentação. A cabeça vai de encontro à quina da mesinha de centro. Tomada de desespero, Latasha acolhe a avó ensanguentada e pede ajuda aos vizinhos. A senhora Branca só se recupera semanas depois, sob reiteradas indicações do médico de que não pode deixar de se alimentar nem pode tentar caminhar por aí, pois os movimentos com as pernas ficaram bastante limitados. Consegue se sustentar de pé apenas por poucos minutos. Cuide da sua avó com cuidado. Não é mais como antes. Você agora é responsável por ela, menina, diz o médico a Latasha. Cuide dela com o mesmo carinho com que ela cuidou de você. Latasha aceita respeitosamente. Aumenta a carga de trabalho. Busca ganhar mais e mais moedas. Só se interrompe para cuidar da avó. Dá banhos periódicos e faz questão de lhe servir as refeições na boca. Quando, meses depois, a velha morre, todos ficam surpresos. O corpo é encaminhado ao hospital da capital, e dizem os rumores que a senhora Branca morreu intoxicada. Segundo o laudo médico, no estômago dela não havia alimento, mas um bloco de metal ferruginoso, como se a velha houvesse se alimentado de cobre e níquel nos últimos tempos.
Horrorizada, Latasha nega com veemência qualquer acusação. Diz que nunca seria capaz de tamanha atrocidade contra a pobre avó. Ao contrário, sempre deu de comer à velhinha aquilo de que ela mais gosta. Satã, um homem de muitos nomes. Anatoly aproxima as mãos do fogo. Uma corrente de ar gélido avança do leste, chacoalha as árvores e obriga as raposas a se refugiarem em esconderijos subterrâneos. Anatoly já não sente os músculos. As pernas, antes firmes e torneadas, tremem dormentes como gravetos congelados. Pela sua contagem, saiu de casa há 61 dias, mas é possível que esteja errado. Não acredita ter suportado tanto tempo. Sabe que desmaiou em alguns momentos durante a jornada. A fome e a sede o convidam a se render. A sanidade foi perdida pelo caminho, enterrada sob a grossa camada de gelo que cresce a cada nevasca. Encontra-se num estado letárgico. O corpo é sustentado por um fio de vida. Necessita do calor que emana da madeira crepitante. De olhos cerrados, sem sentir dor, Anatoly deixa que o fogo toque seus dedos. O frio é substituído por uma comichão ardente, enquanto o cheiro ocre de carne queimada domina o ar. Anatoly sabe que vai morrer. Todos os sinais o fazem crer que a morte não tardará. Pensa nos 3 filhos, Hurik, Maisha e Agafia. Devem estar famintos. Pensa em Filica, a esposa que deixou para trás sob a promessa de que logo voltaria com alimento. Tem vontade de chorar, mas nenhuma lágrima escorre pela face arroxeada. Ele fracassou. Sempre se julgou um bom pai de família, rígido, corajoso para vencer as intempéries do dia a dia no vilarejo. Foi derrotado pelo frio. Está a quilômetros de casa e possivelmente Filica já desistiu de aguardar seu retorno. A esta hora, sua frágil esposa deve estar morta. Seus filhos também. Dói pensar. Anatoly se deixa levar pelas lembranças, embalado pelo fogo que carcome a pele sem oferecer uma dor física que supere a vergonha de si mesmo. Vê Filica sorridente e cheia de vida, os olhos cintilantes. O beijo saboroso a cada manhã, a felicidade subserviente com que passa suas roupas ou prepara um assado com ervas para o jantar. Vê Maisha e Agafia, suas pequenas donzelas, de coração puro e sonhos de princesa. Vê, então, Hurik, o caçula, dono de traços firmes, de homem viril, que ele também possuía quando criança. Mesmo pequeno, Hurik demonstra a bravura que se espera de um Suanov. Não fosse a insistência da mãe de que ele ainda era muito novo, Anatoly o levaria para a escola de militares. Sabe que foi um pai rigoroso. Por vezes, irritava-se com as brincadeiras infantis dos filhos. Com algumas bofetadas, moldava-os à tradição escorreita que passava de geração em geração. Reconhece que também cometeu seus exageros. A cicatriz no supercílio esquerdo de Agafia o lembrava com frequência da surra desmedida. Havia se arrependido. Quando ele era criança, Alexander Suanov, seu pai, ensinava-lhe as boas maneiras à mesa de jantar e, por isso, jamais admitiria que seus filhos mastigassem de boca aberta ou contassem anedotas durante a refeição. Ele não tinha. Anatoly é retirado dos pensamentos por uma mão que ergue seu pescoço e força o bocal de uma garrafa contra seus lábios secos. Beba. É vinho, diz a voz de homem. Beba com cuidado para não engasgar. Anatoly abre os olhos, tenta assimilar as feições do bom samaritano. Suas mãos estão queimadas, continua a voz. Poderiam estar piores. É claro. Trago gases comigo. Podem aliviar a dor por algum tempo. Não sinto dor, responde Anatoly, entre uma golada e outra. Deixa que o líquido escorra por sua garganta sem sentir o sabor do vinho. Tem fome? Tenho. Coma o pão, diz. Esfarela os nacos para que Anatoly mastigue com facilidade. Você está quase morrendo, meu filho. Anatoly não presta atenção. Faminto, engole as migalhas e ingere o vinho em goladas que empurram o alimento ao estômago. O homem molha o rosto de Anatoly e massageia suas têmporas. Beba e coma sem pressa. Não se pode economizar quando uma vida humana está em jogo. Anatoly concorda, mastiga o pão. De olhos semicerrados, estuda o sujeito que salvou sua vida. É um senhor de idade, a coluna encurvada como o tronco de uma árvore centenária, os olhos vivazes. Obrigado, senhor. Eu seria um homem morto sem sua ajuda. O velho abre um sorriso ao vê-lo com o discernimento recuperado. Sorte a sua tê-lo encontrado. Qual é mesmo seu nome? Anatoly. Sim, meu caro Anatoly. Foi uma grande sorte, reafirma. O que faz por estas terras de cá? Perdeu-se pelo caminho. Moro em um vilarejo a quilômetros daqui. Todos estão morrendo. As saídas estão soterradas. O lago congelou. A comida não chega mais. O frio destruiu nosso comércio e nossas plantações. Não restou nada. Eu lamento. Tenho 3 filhos e uma esposa para cuidar. Não posso deixá-los morrer. Saí em busca de alimento. Sou bom caçador, mas não consegui nada. É uma desgraça. Há quantos dias está fora de casa? Mais de 50, acho. Perdi a noção do tempo desde que entrei na floresta.
Pretende seguir a pé até a cidade. Não sei o que fazer, lamenta Anatoly. Termina de beber a garrafa de vinho. Quero voltar para casa, rever meus filhos, beijar minha esposa, mesmo que seja pela última vez. Mas não adianta voltar sem alimento. Vamos todos morrer juntos. Tem esperança. Não adianta esperança. Fomos esquecidos. Esquecidos por quem, meu filho? Pelo mundo. Por Deus, reflete Anatoly. Ou talvez tenham sido lembrados pelo diabo, retruca o velho. Solta uma gargalhada divertida. Não acredito em Deus, na verdade. Também não acredito no diabo. Suponho que não precisem que as pessoas acreditem neles para existirem. O que quer dizer, Senhor? O Senhor não me disse o seu nome. Sou um homem velho, meu filho. Tenho muitos nomes. Já esqueci qual é o certo, diz, com um novo sorriso. Mas admiro a coragem dos céticos. O Senhor também é cético. O idoso faz um gesto vago com as mãos. Trago na maleta algumas caças. Gostei de você, Anatoly. E não me custa nada ajudá-lo. Fique com isto. Anatoly pega a maleta que o velho lhe oferece. Examina o interior com os olhos assustados. Aí dentro há alguns coelhos, ratos também, que capturei pelo caminho. Vou para a cidade e lá conseguirei mais comida. Pode ficar com essa guarnição. Anatoly encara o homem mais uma vez, sem acreditar na própria sorte. Está salvo. Com aqueles animais, consegue sustentar a família por 4 ou 5 dezenas de dias. Muito obrigado, senhor. Muito obrigado. Mas como o senhor conseguiu caçar tantos animais? Tenho fé, meu filho. Fé em Deus. O velho sacode a cabeça e vai embora sem olhar para trás. Anatoly caminha por 5 dias inteiros. A esperança o motiva a seguir sem descanso. Precisa chegar ao vilarejo, encontrar logo sua família. Mal pode conter a alegria ao avistar sua casa. É pequena, espremida entre os terrenos vizinhos. A neve colore o silêncio do lugar abandonado. Anatoly dá 2 batidas leves na porta, corroído pelo temor de que ninguém venha atendê-lo. Alivia-se ao ver o rosto da esposa surgir atrás da cortina da janela. Sorri de felicidade, e Filica gargalha para ele. A porta é aberta depressa. Filica cai em seus braços em um beijo saboroso. Ele mostra os animais mortos que traz consigo na maleta. Ao pegar nas bochechas dela, percebe, surpreso, que Filica está mais forte, como se tivesse ganhado peso naqueles tempos de fome e frio. Você está ótima, querida. Tenho dado meu jeito. Parece até um tanto mais gorda. Ora, não seja bobo, Anatoly. Onde estão as crianças? Pergunta sem perder tempo. Na mesa, jantando. Vamos comemorar. Recebe outro beijo da esposa e se deixa guiar para dentro da casa. Congela. Não consegue acreditar no que vê. Seus olhos tremulam em desespero e, por pouco, Anatoly não desaba ao chão. Um líquido quente sobe por seu esôfago e Anatoly vomita na poltrona que o apoia. Filica mantém o sorriso no rosto, como quem espera que ele faça qualquer comentário agradável. Um cheiro de carne podre domina o ar. Emana dos corpos esquartejados que se espalham pela saleta. O piso se tornou uma enorme poça de sangue coagulado. E, nas feições dos cadáveres em avançado estado de putrefação, Anatoly reconhece diversos moradores do vilarejo: Krieger, Ivan, Latasha, Valia. O que aconteceu aqui? A passos tropegos, avança para a cozinha. Os olhos lacrimosos se recusam a aceitar o cenário diante de si. Os membros e órgãos de seus 3 filhos estão espalhados pela mesa de jantar como peças de carne selecionadas. O que você fez? Pergunta. A serenidade da esposa o desespera. Filica se aproxima do espetáculo mórbido a passos serelepes. Faz um carinho na cabeça decepada da filha. Viram? Crianças? O papai trouxe comida. Não vamos mais passar fome, comemora, enquanto petisca um polegar assado. Anatoly tonteia, sem forças. Ora, querido, venha dar um beijo nos seus filhos. Hoje é um dia especial. Vou preparar um banquete para o jantar. Um banquete. Anatoly se esforça para falar. Eles estão mortos, Filica. Mortos. Filica observa a mesa com calma. Então, lança um olhar de indignação ao marido. Não diga coisas terríveis à mesa, meu amor. Você os matou, Filica. Matou nossas crianças. A esposa escancara um sorriso débil, como se só agora começasse a entender o que incomoda Anatoly. O frio, querido. O frio e a fome. Eu precisava fazer algo. Matei alguns animais, sim. Ou iríamos todos morrer. Precisava zelar pelos nossos filhos. Você está louca, Filica. Louca. Grita Anatoly. As pernas trêmulas perdem sustento outra vez. Observa os olhos esverdeados do pequeno Rurik, que boiam num caldo pastoso de vísceras cozidas, ainda fumegantes na panela de barro. Sua família, a tradicional família Suanov, está arruinada. Não resta ninguém com seu sangue. Assassina maldita. Não grite comigo, meu amor. Vai assustar as crianças. O que houve com você? Por que está agindo assim? Não aconteceu nada, Anatoly.
Jamais seria capaz de esconder algo de você. Sou uma esposa dedicada. Tratei de cuidar da nossa família no tempo em que esteve fora. Gerenciei bem os alimentos. Estou tão feliz que tenha voltado. Repleto de ódio, Anatoly avança na direção de Filica e desfere um tapa em seu rosto. Filica cai ao chão, desnorteada. Tenta inutilmente se desvencilhar dos pontapés do marido furioso. Louca, assassina. Ele geme. Afasta-se, enojado. Não faça isso, Anatoly. Eu não fiz nada. A senhora Elga esteve aqui hoje. Alguém está matando os moradores do vilarejo. Mataram Astor também. O vilarejo está abandonado. Tive que dar meu jeito de alimentar nossas crianças. Você matou as crianças, Filica. Dizimou o vilarejo. Olhe para a mesa. Olhe, maldita. Você assou nossos filhos. Degolou seus próprios filhos. Diz ele, exasperado. Eu trouxe comida. Trouxe coelhos e ratos. Você não precisava tê-los matado. Filica chora, violentada pelos golpes do esposo. Querido, você deve estar confuso. Sempre foi muito irritadiço. Eu não fiz nada. Anatoly não suporta tanta frieza. Uma raiva interior o consome ao ver o sorriso frágil que traz pureza à face rechonchuda de Filica. Sem controle, Anatoly se lança sobre a mulher, agarra seu pescoço com as mãos firmes. Anatoly, você não. Filica resfolega. Eu precisava me alimentar. Um velho esteve aqui semanas atrás. Um forasteiro pedindo comida. Anatoly não alivia a pressão. Ele disse que... O velho curvado disse que a região estava sendo dizimada. Todos com fome. Disse que era preciso se abastecer. Eu não fiz nada, Anatoly. Eu só. Os lábios tensos de Filica silenciam. Seus olhos perdem o brilho. Anatoly solta um esgar melancólico. As lágrimas caem sobre o rosto ferido da esposa morta. O que eu fiz? Seus filhos estão mortos, desmembrados. Sua esposa morreu por suas mãos. A família Suanov não existe mais. Anatoly chora. Foi privado de tudo que tinha na vida. Quer esquecer aquela dor. Antes tivesse morrido. Antes não tivesse encontrado o velho com comida. Num arrepio, Anatoly se lembra das últimas palavras da esposa. Um velho esteve aqui semanas atrás. Um forasteiro pedindo comida. Ele disse que... O velho curvado disse que a região estava sendo dizimada. Todos com fome. Será possível que o velho curvado que visitou Filica seja o mesmo que lhe deu aqueles animais mortos? Ou a visita do velho era parte do delírio de Filica? Sem suportar ficar mais ali, Anatoly sai de casa. Sorve o ar com sofreguidão. Bate nas casas vizinhas, mas ninguém vem atendê-lo. Alguém está matando os moradores do vilarejo. Ainda não acredita que Filica foi capaz de tamanha atrocidade. Aquela gente era sua amiga. Divertiam-se em longas madrugadas nos jantares fartos que Filica preparava com gosto. A senhora Elga esteve aqui hoje. Anatoly bate na porta de casa da velha cega. Parece-lhe impossível que ela ainda esteja viva. É frágil e indefesa. Não terá resistido tanto tempo ao frio e à fome. Entre. A porta está aberta. Anatoly se assusta com a voz masculina que vem do interior da casa. A senhora Elga mora sozinha há anos, desde que o coronel Dmitri morreu na guerra. Hesita alguns segundos antes de empurrar a porta. A voz se repete, firme. Vamos, Anatoly, entre logo. Confuso, ele avança alguns passos. Os olhos nervosos perscrutam cada centímetro da saleta da casa. Encontra a senhora Elga na cadeira de balanço, o vestido escuro empapado do sangue que jorra da cabeça. Na mão direita, um revólver. O quê? Meu caro Anatoly, estou feliz em vê-lo novamente. O velho curvado surge de um canto escuro e estende a mão numa saudação cordial. Fez bom uso da comida que lhe dei. O que está fazendo aqui? Quem é você? Como pode? O velho arqueia as sobrancelhas. Faça uma pergunta de cada vez. Meu filho, você parece fora de si. O vilarejo, estão todos mortos. Não restou ninguém. Lamenta Anatoly. Filica, ela disse que recebeu a visita de um velho curvado. Era você. Onde está sua esposa, meu filho? Diz, e sente uma dor que nunca sentiu antes. Eu matei. Ela degolou nossos filhos. Ela matou todo o vilarejo. Uma grande desgraça. Eu perdi o controle. Você nunca teve o controle. Aí está seu erro. Seu e de todos os homens. O que quer dizer, foi uma experiência interessante. Anatoly. Começou há muitos anos, ainda na capital. Na época, eu já usava a aparência que tenho hoje. O velho curvado, como costumam chamar. Eu estava num bordel. Gosto de lugares assim, com a podridão humana estampada no rosto das pessoas. Havia um rapaz ao meu lado. Vi nos olhos dele. Era uma pessoa doente. O pecado em sua mais pura forma. Que rapaz! Um entre tantos. Chamava-se Mikhail. O leproso. O velho sorri com a alcunha. Senta-se na poltrona ao lado da senhora Elga. O leproso. Confirma. Identifiquei em muitas pessoas deste vilarejo uma propensão ao pecado.
Como um reflexo do mundo, este lugar reunia toda a sorte de pessoas mesquinhas e lamentáveis de que sempre me orgulhei. Quem é você? Perceba, Anatoly, que nunca inseri o pecado ou o mal nas pessoas. O mal já estava lá. Eu apenas o potencializei. Como? Humanos vivem carregados de uma crueldade sufocada. Mikhail se encantou ao me ver no bordel, no assento ao lado, com uma menina em meu colo. Ele queria aquilo. Precisava dela. Não estou entendendo. Pouco tempo depois, vendi 2 negras escravas para Ivan, o ferreiro. Vi nos olhos daquele homem de aparência viril a falsidade do seu empenho. Ivan sempre foi um exemplo de trabalho para esta comunidade. Isso é o que você pensa, meu filho. Ah, vocês e suas máscaras acabam enganando a si mesmos, diz o velho. Demorei a voltar ao vilarejo depois de tudo. Soube que um negro caolho havia chegado aqui e tinha sido abrigado por uma senhora bondosa, desprovida de preconceitos. Resolvi averiguar de perto. Logo que saí à estação ferroviária, vi o pecado passear nos olhos de uma doce menina que brincava com outras 2 num descampado. Pouco depois, tive a alegria de confirmar que a senhora bondosa não era tão desprovida de preconceitos. Mantinha um negro sob seu serviço, sem nenhum pagamento nem qualquer intenção de ajudá-lo na busca pelas filhas. Julgava-se superior a ele. A senhora Elga, o que você fez com ela? Ela se matou, diz. Estuda o corpo da mulher com desdém. O pecado nos mata, meu caro Anatoly. Não importa quanto tempo seja preciso. O pecado nos mata. Quem é você? Também fui contador da senhora Branca por muitos anos. Apareci na casa dela certo dia e ofereci meus serviços. De graça, por caridade mesmo. Disse que poderia ensiná-la a economizar. Aquela pobre mulher amava o dinheiro acima de tudo. Presenteei-a com um cofre sem fundo, que nunca enche. Minha esposa não cometeu nenhum pecado. Por que fez isso com ela? Filica tinha biscoitos e ratos escondidos, mas me negou alimento. Parecia faminta quando fui visitá-la. Fui obrigado a dizer-lhe a verdade. Se não fizesse nada, ela e os filhos iriam morrer. É pena que tenha enlouquecido. Era uma boa mulher. Você é um monstro. Eu salvei sua vida, meu filho. Como pode dizer isso de mim? O velho se levanta da cadeira. O indicador enriste. Você batia em seus filhos em surtos inesperados, Anatoly. Agora você matou sua esposa. A única mulher que amava. Você a esganou. Não tirou os dedos de sua garganta em nenhum momento enquanto ela se debatia por um fiapo de ar. O monstro é você, não eu. Eu errei. Eu me arrependi. Seu arrependimento não muda nada, meu filho. O velho curvado desdenha dele. Anatoly chora. Sente seu corpo minguar. Eu amava minha esposa. Amava, claro, não nego. Mas você a matou, murmura o velho. Aproxima-se do corpo da senhora Elga. Quando lhe dei aqueles animais mortos, você julgou que neles estava sua redenção. Enganou-se. Meu filho, só agora eu lhe entrego a verdadeira redenção. A redenção que concedi à sofrida senhora Elga pouco antes de você chegar ao vilarejo. O velho retira a arma da mão da cega morta e, com um sorriso, estende-a para Anatoly. Ainda confuso, ele pega o revólver. Faça o que deve ser feito, Anatoly. Há uma única bala. O velho dá as costas e caminha para a porta. Eu poderia atirar em você, desgraçado, diz Anatoly, em frangalhos. O velho se vira e o encara com um olhar despreocupado. Sou imortal, filho. Não tente uma besteira dessas. O velho curvado abandona a casa e afasta-se a passos curtos. Ainda há muito a fazer. Ele já atinge a trilha da floresta rumo à capital, quando um tiro distante corta o silêncio do vilarejo. Pós-fácil. Quando terminei a tradução e decidi publicar estes contos, voltei ao Sebo Baratos da Ribeiro para pedir o contato de Ana, a bisneta de Elfrida Pimenstoffer. Maurício hesitou em me passar o número, mas acabou cedendo depois que lhe expliquei meus motivos. Telefonei para Ana em março de 2015, pela manhã. Apresentei-me como escritor, informei que havia traduzido os textos de sua bisavó e que gostaria de publicá-los. Ana me tratou com certa impaciência, disse que eu poderia fazer o que quisesse com aquilo. Apesar da resposta seca, eu quis saber mais sobre Elfrida. Perguntei como a bisavó falecera e Ana foi da agressividade ao desconforto. Elfrida estivera hospitalizada nos últimos 13 anos, imóvel na cama, injetando morfina em doses cavalares para suportar a dor do câncer que devorava seus órgãos e a queimava por dentro. Tinha delírios fortíssimos, pesadelos. Sofrerá muito antes de morrer. Tentei saber a origem de Elfrida, mas Ana não tinha muito a dizer. A bisavó morava na região da Ciméria, no leste europeu. Quando resolveu vir para o Brasil, fugindo de uma guerra civil, assumiu um novo nome, Elfrida, e fez aqui sua família. Trabalhou até os 60 anos como secretária em um escritório de advocacia, mas passava as madrugadas escrevendo. Sempre sonhou em ser escritora. Antes de desligar, passei meu e-mail a Ana e pedi que me enviasse uma foto de Elfrida, recente ou antiga.
Ao lado, a foto que recebo. Muito obrigado por ouvir mais um audiolivro aqui nos Sussurros do Imaginário. Se você gostou dessa jornada literária, não se esqueça de curtir o vídeo e deixar seu comentário. Queremos saber o que você achou. Inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar explorando histórias fascinantes e descobrindo novos mundos ao nosso lado. Sussurros do Imaginário, a sua melhor companhia para viagens literárias. Até a próxima aventura!